Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial. Hoje nós vamos trazer a palavra do advogado, o doutor José Augusto Amistalden, nosso convidado no programa de hoje. O doutor Amistalden é o advogado da Associação Ilumina. Você sabe, R$700 mil em emendas parlamentares que o Ilumina tinha direito de estar recebendo foram retidos pela Prefeitura de Piracicaba. E nos últimos dias o prefeito apelou de uma decisão da Justiça que pedia o imediato depósito desses recursos nos cofres do Ilumina. É por isso que nós vamos conversar com o doutor Amistalden para falar um pouco sobre esse assunto, para esclarecer inclusive as medidas que o Ilumina ou que a Ilumina está tomando no que se refere justamente a brigar judicialmente para que esse recurso que é de direito da Associação Ilumina possa ser nesse momento devolvido pela Prefeitura, já que há nesse momento uma nítida apropriação desse recurso. É muito triste a gente vir a público falar sobre isso mais uma vez, mas é uma situação inusitada essa que o Brasil inteiro assiste, né, doutora Amistalden, porque a Ilumina é uma referência hoje no Brasil no tratamento precoce do câncer. Temos o Hospital Ilumina, uma conquista de muito trabalho, de muita luta. Temos a carreta que faz o atendimento, enfim, é um trabalho sólido, mas que infelizmente não tem tido o reconhecimento por parte do Poder Público de Piracicaba, o que é lamentável. Doutora Amistalden, primeiramente prazer tê-lo aqui com a gente, é uma grande satisfação poder conversar contigo aqui. Eu que agradeço, em nome de toda a associação, para podermos aí prestar também algumas informações aí à população piracicabana, graças ao seu canal. Obrigado aí pelo carinho, pela sua presença com a gente, a consideração também. São emendas parlamentares oriundas da senadora Mara Gabrilli, do PSDB, do deputado Coronel Tadeu, do PSL, totalizando R$700 mil. Esse recurso veio para os cofres da Prefeitura e desde então começa a novela, porque o Ilumina precisa do recurso e o prefeito não libera. Por quê? O que ele alega, doutor Amistalden? Perfeito. A alegação dele, que justificou inicialmente o bloqueio, seria a ausência de prestação de contas dos recursos passados na gestão anterior, onde foram liberadas 3 emendas, e essa foi a primeira posição dele, o que não se justifica e não corresponde também à realidade, porque as 3 prestações de contas foram feitas tempestivamente já no ano passado, após a utilização dos recursos, e foi com muita estranheza que nós ouvimos essa posição do prefeito, tanto que gerou inclusive uma ação específica que está correndo também no fórum local, onde nós estamos requerendo a retratação pública dele dessa fala equivocada e, ao mesmo tempo, solicitamos indenização de dano moral porque mancha a imagem da instituição por um ato que ela já praticou, que é a prestação de contas. E também uma declaração recente dele em alguns canais de mídia dão conta de que esse recurso seria da Prefeitura, que ele utilizaria esse recurso. É outra declaração que não comparece com a realidade, né? Perfeito. O mandato, ou seja, nós ajuizamos um mandato de segurança em função da não liberação do recurso por se tratar de um direito líquido e certo da associação. No mandato de segurança, na sua prestação de informações, ele disse que o recurso entrou para o quinés da Prefeitura, portanto, pertencia à Prefeitura e, em função disso, não iria liberar o recurso para a associação. O que também não é verdade, porque a vinda do recurso pelos canais da Prefeitura é uma exigência legal, esse tipo de recurso para esse tipo de emenda. Então, não tem opção. Entra-se pelo município, o município faz o repasse e, posteriormente, presta-se contas. Então, dizer que o recurso é do município é absurdo, ele sabe que não é, o secretário da Saúde Municipal também sabe que não é, e o que nos assusta, então, é esse tipo de argumentação inverídica que, para a população que é leiga e desconhece, para muitos pode parecer verdade, e não é.
Agora, já houve outras verbas vindas para a Ilumina, para os cofres da Prefeitura. A Prefeitura, governos anteriores, repassava para a associação. Quer dizer, é uma prática recorrente essa, né? Sim, é uma prática recorrente, já aconteceu nas vezes anteriores, sem nenhum problema, com as prestações de contas sem nenhum problema, foram utilizadas devidamente pela associação sem nenhum problema, as contas sempre prestadas com muita clareza. Então, é uma posição que nós não entendemos, por que essa administração tem entendido dessa forma e com que intenção tem entendido dessa forma. Agora, a Ilumina entrou agora com um pedido cautelar, uma tutela. Como é que está juridicamente o caso, doutor Amistaldi? Está da seguinte forma, eles apelaram da decisão, entraram com recurso de apelação, o que também nos surpreendeu muito, porque na primeira reunião que nós tivemos informalmente lá com o secretário municipal, reunião que inclusive o seu prefeito não compareceu por estranheza, nós chegamos a cogitar a questão da liberação, a necessidade de liberação imediata, isso nós estamos falando em janeiro. O secretário falou que ainda tinha dúvidas sobre a questão da possibilidade ou não. Eu até sugeri, se fosse essa a única preocupação deles, a judicialização. Eles não se opuseram, nós judicializamos somente porque eles continuaram sem fundamento algum a reter o recurso. Aí já não... A conversa passou a ser de outra forma, né? E mesmo tendo judicializado e tendo uma decisão judicial, que ele falou que mediante decisão judicial ele liberaria, não o fez. Ao contrário, recorreu, tentando travar o recurso, apostando que o recurso poderia ser recebido numa forma de suspensão da liberação desse dinheiro, recurso judicial. Nós interpusemos, então, ontem o cumprimento provisório da sentença, porque o juiz responsável pela causa já tinha determinado que, independentemente de qualquer outra posição, a Prefeitura, a Municipalidade liberasse o recurso. E ele não condicionou a existência ou não de uma apelação para tomar essa decisão. Ele determinou que se liberasse. Como não liberou, ela mesmo ciente dessa decisão, nós interpusemos, então, ontem, o pedido de cumprimento provisório, mesmo porque você vai aguardar meses com a população precisando ser atendida, o hospital precisando do recurso para a sua manutenção. Então foi isso, nós interpusemos essa medida. Ainda não está nos autos nenhuma notificação feita por eventual oficial de justiça sobre o seu cumprimento, porém, costuma-se primeiro cumprir para depois se juntar nos autos, eventual intimação, mandado, determinação judicial. Até pouco antes dessa nossa conversa, nós acessamos o processo e ainda não existia nenhum comprovante de cumprimento. Todavia, ao que se nos parece, Néder, o juiz deve ter acolhido o nosso pedido, porque ele já havia determinado essa liberação. Olha, é inusitado isso, né, doutor Amistaldi? A gente lamenta, é uma coisa inusitada. A administração municipal começou o novo governo no dia 1º de janeiro, o novo prefeito foi eleito em 2020, com a expectativa de quem acreditou nele de poder fazer uma boa administração. E, de repente, nós estamos aí no 4º mês de governo, não, 5º mês de governo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses. Em 5 meses do governo do prefeito Luciano Almeida, muitas coisas que não agradam a população de Piracicaba já aconteceram. A pior delas, com toda certeza, é essa referente ao Instituto, Associação Ilumina. Afeta o atendimento do hospital, afeta o atendimento de pessoas carentes. O administrador público ele tem que zelar pelos que mais precisam, principalmente no que se refere ao tratamento de uma doença tão mortal quanto o câncer, né? E nós aqui temos, através desse projeto do Ilumina, Piracicaba colocada numa referência de combate ao câncer. Sim. Isso o prefeito não está valorizando. Essa instituição que hoje ajuda
uma grande imensidão de famílias não está sendo respeitada pela prefeitura. Infelizmente, o que é pior ainda, pessoas carentes, né? Sim, sim. Porque quem precisa desse tratamento através da Ilumina são pessoas carentes. 100% carentes. 100% carentes. Sim. E se me permite algumas considerações, todo mundo se questiona, na cidade inclusive, eleitores dele, que são colegas nossos ou nos conhecem, quando tomaram conhecimento e estão acompanhando o desenrolar pela imprensa dessa situação, perguntam, mas qual que é a posição? Eu não consigo responder, nenhum de nós no Ilumina consegue responder. Nós fizemos 4 convites pessoalmente para o seu prefeito, via eu 2, via o secretário Filemão 2 vezes, e mais uma vez diretamente ao procurador jurídico, numa conversa que nós tivemos também, tentando achar um caminho para poder equacionar essa liberação de uma forma tranquila. E foi o nosso convite, e a associação fez outros tantos. Ele não comparece na associação, não vai conhecer o trabalho, nem ele, nem o secretário, nem o subsecretário. Nós não estamos entendendo o que é que está acontecendo e qual é a intenção real. E isso está gerando um prejuízo muito grande, porque a associação desenvolveu esse projeto que viabiliza, então, o diagnóstico do câncer em 72 horas em média, quando a pessoa, por esse sistema arcaico que tem no país todo, dentro do sistema de saúde, com câncer, ou desconfiado, ou ainda sem saber o diagnóstico, começa aquela ladainha, olha, vai aqui, pega uma senha, depois tantos meses para conseguir uma consulta, mais tanto tempo para um exame, depois volta para a consulta, depois, nesse período, nós estamos falando 6, 9 meses. O câncer, para a maior parte deles, já chega num estágio, infelizmente, de impossibilidade de cura. Quando a prevenção, nesse tempo recorde, que é o projeto, salva 95% das vidas que têm os tipos de câncer atendidos pelo Hospital Ilumina e pela equipe toda. Ou seja, quando o prefeito segura esse dinheiro indevidamente, ele compromete que muitas vidas sejam salvas. Infelizmente. Tem outras coisas que nós ficamos questionando, e o procedimento dele tem sido o mesmo com os demais hospitais da cidade que também recebem recursos, por exemplo, Santa Casa, Cana, Unimed e os demais? Nós não sabemos, porque nós não ouvimos ninguém reclamar que há retenção de outras verbas de parlamentares para outras instituições e que tem o mesmo problema com o Ilumina. Então há uma gritante diferenciação de tratamento em prejuízo da população. Doutora Mistalden, é inevitável eu fazer essa pergunta. Vocês já se perguntaram, já tentaram buscar alguma prova de que possa estar havendo aí uma perseguição ao Ilumina por alguma razão, por alguma briga, por algum descontentamento do prefeito com alguma coisa? Porque é demais isso daí, né? Néder, qualquer fala nesse sentido seria apenas de suposições. Então é difícil. A simples dificuldade de interpretar esse tipo de posicionamento do prefeito e da Secretaria de Saúde local, ela já demonstra que alguma coisa esquisita está acontecendo. Está acontecendo, mas nós não sabemos os bastidores da cidade. Né? O que é que está acontecendo? O que eu percebo alguns vereadores já estão atentos, estão requerendo informações para entender essa diferença de tratamento do município entre Ilumina e os demais hospitais. Que coisa incrível isso, né? A doutora Adriana Brasil, que é presidente da Ilumina, ela tem um projeto já, me parece, de contenção de despesas, de corte de alguns exames. Triste isso, mas infelizmente, né? Infelizmente. Nós estamos enfrentando mais do que esse problema. Nós estamos enfrentando uma readequação trabalhista, que o jurídico também tem que cuidar. A preocupação da associação, se houver um aumento de demanda,
e precisando de funcionários e nós, juridicamente, dentro do que a Covid tem permitido, tentando readequar para evitar demissões, mesmo porque os funcionários também já estão capacitados lá, né? E demissão, além de não ser a filosofia de ninguém, pelas consequências familiares e sociais de demissão, o agravamento que isso pode gerar. Agora, por uma questão da falta desse recurso, nós tivemos que cortar muitos atendimentos da população lá e a população está sofrendo muito com isso, infelizmente. E o pior de tudo é que é um recurso que a instituição tem direito. Né? Tem direito, é dela, é dela. Sim. Aliás, emenda parlamentar, Senado Federal, Mara Gabrilli. Câmara dos Deputados, Coronel Tadeu. Os parlamentares estão tendo notícia de que as emendas que eles aprovaram, que eles indicaram e que foram aprovadas, estão sendo presas aqui pela Prefeitura? Estão tendo notícias, nos processos, inclusive, nós juntamos declaração deles, por escrito, que eles destinaram o recurso à Associação Ilumina e não ao município, e gostariam que o recurso fosse direcionado dessa forma. Inclusive, alguns deles, já preocupados com esse desdobramento, já disseram, se for esse o comportamento do município, nós não vamos batalhar para emendas nenhuma, não só para o Ilumina, mas para nenhum dos hospitais aí do município e nada para a saúde, porque eles não estão concordando com esse encaminhamento, com essa retenção. Essa ação do prefeito, ela desrespeita o Código Civil brasileiro, desrespeita regras básicas? Ele corre o risco de ser punido por isso? Nós entendemos que sim. O mandado de segurança que já foi julgado em primeira instância já disse, já decidiu, ou seja, é a palavra da justiça, é a palavra da lei, que esse recurso está sendo retido indevidamente. A retenção de recurso indevido pode gerar, sim, depois outras ações aí contra o prefeito, até por parte do Ministério Público, dependendo do desenrolar da situação doravante, né? É uma situação realmente complicada essa, lamentável, né? Muito triste. O atendimento, ele é importante para essas pessoas todas. A gente tem aí o hospital, ele está com um atendimento muito bom, né, doutora Mistaldi? Está com um atendimento excelente. Lembrando que é um hospital que ele tem as suas limitações, porque ele corresponde a um hospital dia. Ele atua, inclusive, em pequenas cirurgias no próprio local, cirurgias que salvam vidas também, mas ele não tem aquela estrutura de hospital onde a pessoa é internada com UTI. E ele já faz todo esse trabalho magnífico com essa limitação toda, né? Então, nós temos aqui um exemplo de inovação da doutora Adriana e sua equipe nesse projeto de rastreio, que foi agraciado com o recurso do Ministério Público do Trabalho, né, do Tribunal Regional do Trabalho, no caso Shell. Quer dizer, Piracicaba ganhou muito. Então, mais uma vez, por conta disso, como é que se pode ignorar um trabalho desse... De credibilidade, onde o Tribunal, o Ministério Público, ambos do trabalho, destinam verba para a carreta, para a construção do hospital, para 1 ano de manutenção, né, que já passou, e agora ser tratado por uma nova administração absolutamente de uma forma incompreensível. Lembrando que na inauguração do hospital estiveram presentes todas as autoridades. E aí nós estamos falando de Constituição, não como este ou aquele prefeito. A prefeitura se comprometeu publicamente em zelar pelo hospital, em colaborar com o hospital, defender os interesses do hospital, porque estaria defendendo o interesse dos munícipes. Então, veja, se comprometeram perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, todo o Ministério Público do Trabalho, perante a juíza que deu a sentença no caso do Shell, que permitiu a destinação do recurso, perante a sociedade brasileira como um todo, perante as autoridades do Poder Judiciário local e regional que estavam presentes também,
Então, nós estamos falando de instituição. A instituição se obriga, independentemente de quem ocupe o cargo amanhã ou depois. Independentemente de partido, ideologia, são as instituições. Ideologia. Então, acima, né? As instituições acima. Perfeito. E tudo isso tendo como base, como o senhor bem citou, o apoio da população, né? Dessas famílias que viveram ou que vivem o drama do câncer. É uma coisa que não tem realmente como a gente mensurar a importância de uma instituição como essa, que quando nasceu já com essa expectativa, esse sentimento de vitória. Né? Vieram a equipe original da doutora Adriana, a doutora Cris e todos os médicos e aqueles que também abraçaram a causa, eles vieram num caminho árido, difícil, pequeno. Eles tiveram agora esse benefício, né? Depois foram coroados com essa doação desse recurso, depois de tantos anos de trabalho, vicissitudes e tudo mais, e quem ganhou mesmo foi o município. Entendeu? Então, esse histórico Piracicaba já conhece. Muitos piracicabanos e pessoas da região já eram atendidos, eram operados, já tinham um diagnóstico mais célere, mesmo quando a Associação Ilumina era pequena. Exato, e depois foi um pouco para a Avenida Independência, conseguiu crescer um pouquinho e mais anos de persistência e foi beneficiada agraciada com esse recurso. Com esses recursos todos. Mérito da doutora Adriana, que soube congregar, né, liderar esses médicos. Mérito dos médicos, que todo o trabalho voluntário, né? A maior parte dos trabalhos lá são voluntários. As pessoas dando parte do seu tempo, muitos deixando até de dedicar aquele descanso com a família para poder se dedicar a uma causa extremamente nobre. Essa base de suor, lágrimas e fé que surgiu tudo isso. Né? Se me permite mais uma fala também, a respeito desse questionamento que a associação não teria prestado contas, etc. Assim, qualquer gestor público sabe que se existisse, apenas a título de argumentação, alguma irregularidade, o que o município faria? Notifico, e isso dentro do amplo direito da defesa, que é constitucional, que se aplica mais do que nunca no Poder Judiciário, mas se aplica em todas as instituições administrativas públicas também. Observa-se o princípio da ampla defesa. Olha, o Instituto, nós estamos achando que tem uma possível irregularidade, se manifeste, dá o direito do Instituto se defender se houvesse alguma irregularidade, ou justificar, e depois disso poderia ser questionado, e aí em cima poderia haver uma sanção, sempre garantindo o direito de defesa. Agora, se não se obedece, se não se estabelece os procedimentos mínimos que se espera para esse tipo de situação e simplesmente acusa-se que não houve prestação de contas, dando ou querendo dar a entender que existe irregularidade, ou seja, manchando, fazendo a cisânia da imagem da associação, aqueles que estão lá fora, existe irregularidade, existe ausência de prestação de conta, quando existem mecanismos legais para se apurar isso, se você não se utiliza desses mecanismos legais, aí realmente mostra que a situação é bastante grave. É uma postura municipal bastante grave. É um dos fatores que nos levaram também ao pedido de retratação pública do senhor prefeito aí com o pedido de danos morais. Você tem os mecanismos legais, se achar que tem uma ilegalidade, então por que não os usa? Não os utiliza, não nos dá direito? E fica em reunião com os vereadores, aí publicamente, na imprensa, tem irregularidade. Então aponta qual é a irregularidade. Quais são as irregularidades. Perfeito, vamos aí, se houver alguma situação de erro, ótimo, vamos retificar, ninguém é perfeito. Agora, falar de irregularidade, dando a entender que existe alguma ilicitude, é gravíssimo, né? É muito grave um negócio desse. Sem comprovação. Sem comprovação e sabendo que não existe. E sabendo que não há nem como comprovar algo que não há. Exerceria esse procedimento natural, entendeu? Esse tipo de atitude tem provocado muita revolta, muita tristeza. Essa semana, o número de pessoas que ligaram, mandaram mensagens lá para a gente, não apenas na rádio, no meu WhatsApp particular,
as pessoas indignadas, as pessoas extremamente tristes, né? Porque a gente percebe o quanto é duro para uma família ter que conviver com um ente querido com o câncer, mesmo tendo recursos. Sim. Agora imagine quando você tem uma instituição que faz o tratamento precoce, que ajuda a salvar vidas e que está tendo todo esse desgaste desnecessário. Apelar na justiça, a justiça determina que se pague o que deve para a entidade, se apela. Não é contra o Ilumina apenas que está se apelando na justiça. A prefeitura está apelando também contra os portadores de câncer, contra aqueles que não têm dinheiro para fazer um tratamento. Perfeito. Né? E que todos sabemos é uma doença terrível. Uma doença terrível. Nós tivemos aí o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o personagem de projeção nacional mais recente. Infelizmente. Que foi vítima do câncer, infelizmente. E com todos os recursos que, graças a Deus, ele sempre teve. Imagine, não conseguiu vencer. Entendeu? Agora imagine você fazer isso com uma instituição que ajuda aqueles que não têm condições, né? É perfeito. É dramático. Isso é uma coisa que a gente fica indignado. Não tenho o que dizer. Não. Eu acho que tudo que foi falado foi mais do que compreensivo, justo. É algo inusitado, inimaginável na nossa história. Sim. Né? Inimaginável. É uma destruição contra uma instituição que tem muito aí o que ser apoiada pela nossa cidade, pelo nosso país. Aliás, é referência nacional. Né? Sim, esse projeto é um projeto primícia da Associação Ilumina. É um projeto novo. Existem já outros prefeitos da região interessados em conhecer, estão buscando Ilumina para entender esse projeto, da carreta, do diagnóstico prefeito, diagnóstico antecipado, precoce. Prefeitos que já estão têm uma visão administrativa já um pouco mais larga, que estão verificando que esse projeto os permite atender a população com celeridade, permitindo a cura do câncer, e, ao mesmo tempo, viabilizando economia para os cofres públicos. E essa é a visão do administrador com A maiúsculo. É uma coleção de benefícios. Entendeu? Então, exatamente. Não deixa o seu povo padecer com falta de atendimento e com dinheiro preso nos cofres públicos. Com agravante, né? Que nós temos aí uma suspensão provisória, tanto do Ministério da Saúde como da Anvisa, das cirurgias, das demais cirurgias que estão fora da previsão do Covid. Por quê? Chamadas cirurgias seletivas. Elas foram suspensas para liberar a UTI, as salas do UTI de preferência a Covid. Então, já está havendo um acúmulo muito grande de casos de câncer, um agravamento, muita gente morrendo de câncer e não está sendo nem divulgado isso aí. Estatisticamente está muito rápido, por falta até desse atendimento. E o hospital, ele pode suprir, porque como ele não trabalha com UTI, ele pode dar esse atendimento compensatório que a Covid está, por força até da necessidade, a Covid está usando os leitos. E o Hospital Ilumina poderia ter sido usado todo esse tempo pela municipalidade para suprir essa deficiência que está gerando no atendimento do câncer. Ou seja, aquele que sofre do câncer, ele não pode ser atendido porque a Covid está tomando... Sendo que tem uma estrutura que poderia estar funcionando. Perfeito. Se tivesse ali com o recurso em ordem. Suprindo, né? essa necessidade paralela, essa demanda toda. E o número de casos aumentando, bastante. Se agravando. Né? Bastante. Se agravando bastante. Bastante. Vejam que uma ação lamentável, intempestiva, acaba provocando numa população. Né? Infelizmente. É uma coisa realmente muito triste. Uhum. Estamos aqui com o Dr. José Augusto Amistalden, advogado, que está ao lado da Ilumina, Associação Ilumina,
que tem aí uma referência enorme no combate ao câncer através do diagnóstico precoce. Referência em todo o Brasil, uma instituição piracicabana. Eu me lembro do lançamento do projeto, foi lá no Clube de Campo. A quantidade de pessoas ali que sempre estiveram apoiando, acreditando, né? Você tinha ali os médicos, a classe empresarial, que deu muito apoio também, mas, acima de tudo, os familiares de pessoas que seriam assistidas pela, então, futura instituição. Quer dizer, vamos falar assim, a pedra fundamental, o sonho foi lançado já com a presença dos assistidos dessa futura entidade que estavam lá no lançamento do projeto, né? Não no lançamento da entidade, lançamento do projeto. Então, de uma força, né, doutora Mistal? Ele é um projeto inovador. Uma fortaleza tremenda. É inovador, é único, como você disse, no município. E ele é um projeto que ele pode ser aplicado nacionalmente, então ele tem uma possibilidade de ter frutos incontáveis, né? É uma judiação. É uma pena. Nós vamos para o pequeno intervalo, já voltamos com mais um bloco com a nossa entrevista do nosso convidado de hoje, o doutor José Augusto Amistalden, advogado. Um instante só, nós já voltamos. Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo o serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Tudo joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui a banca, fazendo esse serviço de entrega também, né? Sim, estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. Voltamos com mais um bloco com a nossa entrevista com o doutor José Augusto Amistalden, advogado da Ilumina. Estamos conversando sobre esse impasse, essa retenção de verbas, fruto de emendas parlamentares
que a Prefeitura de Piracicaba, lamentavelmente, mantém seus cofres e não repassa a quem de direito a ilumina. E fica importante salientar, doutora Mistalden, a importância da Câmara de Vereadores nesse contexto todo, né? Sim. A Câmara que, através dos vereadores, naquela reunião que houve em abril, pôde tomar ciência de todas as questões. Os vereadores, nesse momento, precisam cada vez mais se inteirar desse assunto para poder interagir de maneira positiva ao interesse da cidade. O trabalho da Câmara Municipal está sendo muito bom. Foi uma oportunidade inicial que a associação pôde expressar publicamente toda essa situação de constrangimento que estava sendo submetida pela municipalidade. A Câmara garantiu também o direito de palavra dos dois lados, ainda que o assunto exigiria muitas outras conversas, mas lembrando então que se criou aquela comissão para entender o que é que estava acontecendo e ao mesmo tempo intermediar um possível oportunidade de acordo entre as partes aí para tentar evitar que a judicialização continuasse. Naquele momento foi constituído então, inclusive a municipalidade já foi ouvida, na primeira reunião estiveram presentes, que eu saiba, aí o secretário Filemon, o subsecretário jurídico. E agora, na próxima terça-feira, será ouvido também a Associação Ilumina, na pessoa da doutora Adriana, a doutora Cristiane Amalfi, e também o jurídico vai acompanhar para eventuais dúvidas técnicas. Entendemos que será uma reunião mais técnica, porque, intencionalmente ou não, a Prefeitura, perante a Câmara, já alega uma terceira tese, de que os contratos não estariam sendo cumpridos pela Associação Ilumina, como se tivesse liberado recurso e a Ilumina não tivesse prestado informações, ou seja, deturpando a veracidade das informações novamente, tentando levar a população a uma confusão de interpretação. O que acontece é que existe um contrato com a Prefeitura de prestação de serviço, assinado na gestão anterior, que ele tem a durabilidade de 1 ano. É uma outra situação que a doutora Adriana poderá, numa outra oportunidade, esclarecer com bastante detalhes. E a municipalidade tenta agora, solicitando a apresentação de projetos, pagar esse contrato, essa prestação de serviços do município com as verbas parlamentares, o que também é legal. Então, está esse imbróglio administrativo. E na fala deles, certamente, é o que eles levaram aos vereadores. E agora nós vamos corrigir mais essa leitura equivocada, se é intencional ou não, que a Secretaria de Saúde do município está fazendo. Quer dizer, é um absurdo. Você tenta confundir para poder justificar uma postura de não pagamento. Isso é o que está acontecendo, na verdade. Juridicamente, o prefeito, será que ele está tendo essas orientações para tomar tal atitude? Ou será que é uma posição dele próprio? Eu acredito que não. O jurídico da prefeitura, enquanto instituição também, ela tem que zelar e zela pelo procurador lá que nós conhecemos, de idoneidade inquestionável, capacidade administrativa também jurídica inquestionável, doutor Fábio. Certamente ele deve dar a orientação correta. Agora, se estão seguindo ou não a orientação jurídica, eu desconheço. Eu não acredito nem que o prefeito, pela postura dele, tenha consultado o jurídico dele. Desculpe a franqueza, Néder. Se ele tivesse consultado, ele, no mínimo, estaria sendo advertido adequadamente que o caminho não está correto. O caminho não está correto. Pela lógica. Pela lógica não está correto. Tomaria outras atitudes, né? Então, eu estou falando aqui, são suposições, né? Mas eu acredito que não, é impossível. Porque volta a bater naquela tecla que os leitores, a sociedade pergunta para você, pergunta para nós, pergunta para todos os conselheiros da Associação Ilumina. O que está acontecendo? Por que isso? Ninguém, repito, entende essa postura
do prefeito e essa postura do secretário de saúde. Acredito que nem os vereadores, tanto é que eles estão tentando intermediar esse processo todo para compreender o que é que significa, o que pode significar tudo isso. É fundamental. A ação da Câmara de Vereadores é realmente fundamental. Doutora Mistaldi, houve visitas ao hospital, por exemplo, nesse período aí do imbróglio? Houve uma procura do prefeito ou de alguém da prefeitura em visitar a instituição? Absolutamente. Nada. A despeito de vários reiterados convites. Não foi ninguém. E que é feito novamente através dessa sua entrevista, seu programa. Reiteramos o convite para a visita dele, a visita dos demais secretários, dos funcionários da prefeitura que trabalham na área da saúde, que não conhecem o projeto e não conhecem o funcionamento de perto do hospital. Sempre estará aberto. E aí o Hospital Lumina, através da política da doutora Adriana e da doutora Cristiana Malfi, sempre foi aberto para todos. Todos os novos vereadores, todos os vereadores já foram lá visitar, todos os novos vereadores também já foram conhecer. Recebe deputados, recebe senadores, recebe políticos, recebe representantes de todas as instituições religiosas. Convida o prefeito, convida o secretário. Esses não vão, são os únicos que não comparecem. Que coisa interessante isso, hein? Que coisa, não? Não dá para entender, né, Ader? É um ponto de interrogação que fica na alma de cada pessoa. O que é que está por trás disso? Não dá para entender. Que coisa inacreditável. Você ter a possibilidade de fazer tanta coisa boa como administrador da cidade, né? Alguém que disputou uma eleição, ganhou uma eleição, fez com que as pessoas acreditassem que ele poderia administrar bem a cidade, trazer inovação, novidade, no fim, que coisa, hein? Tem muita gente brava, até revoltada, indignada, como a gente já falou aqui várias vezes, né? É um momento realmente de reflexão, é um momento muito triste de reflexão. Aliás, a gente vive no Brasil esse momento hoje em dia. Como né? um todo. Toda crise traz o seu lado positivo e nós esperamos que esta também traga o seu lado positivo. Curioso só, já que você estava falando da Câmara, dois fatos aconteceram naquele dia da reunião lá. Primeiro é que os próprios vereadores não conseguiam entender a razão, mesmo questionando, mesmo após a fala do secretário e do jurídico lá que estiveram presentes, não conseguiam entender a lógica da retenção do recurso. Ou seja, falaram e não conseguiram convencer nem mesmo os vereadores presentes. E o vereador Paulo Campos também fez questão de gravar, isso está registrado lá nas gravações do evento, que o prefeito fez reunião com eles, com portas fechadas assim, e lá disse que não iria liberar o recurso porque a Ilumina não tinha prestado as devidas contas. Ou seja, registrou publicamente isso perante todos os vereadores, perante o secretário e perante o jurídico. E uma hora fala isso, uma hora fala que o dinheiro vem para o Quinés, por isso que eu não libero. Gente, a questão é muito maior que isso. Sabe, uma hora ele fala que o dinheiro veio para a prefeitura, e ele que tem que usar como prefeito. Isso. Outra hora ele diz que o recurso não vai ser liberado porque a Ilumina não prestou contas. Isso. Mas também não diz quais são essas contas. Não. O jurídico da Ilumina prova que as contas foram prestadas. E nós entramos com uma outra ação específica para tratar essa questão da prestação da conta. E juntamos todas as prestações de conta num outro processo. São 3 processos aí, 2 contra a prefeitura e 1 contra o prefeito, para você ver o grau de complexidade que chegou à situação por uma injustificada retenção de recursos. Gastou dinheiro? Fala então que gastou dinheiro, precisa aí liberar pausado, sei lá, tem um jurídico lá para poder orientar como é que faz. Ele não poderia ter gasto dinheiro, se gastou, tem isso também, né? Eu não sei se gastou, mas começa a acreditar que gastou, né? Cria todos os obstáculos para liberar. E não pode. Aí pode gerar uma improbidade administrativa séria. A dúvida é um direito, né? Lógico. A dúvida é um direito, lógico. Essa dúvida que fica. Gastou dinheiro, mas então vem em conversa, vamos ver o que é que pode solucionar. Ninguém está fechando as portas para todas as solução. possibilidades são imagináveis nesse momento para
ele nos dá entender, ele nos dá essa brecha de ficar imaginando isso, aquilo. Infelizmente. É difícil entender isso e a gente fica pensando em várias coisas realmente. Mas tudo isso diante de um quadro que está lento de tratamento, de atendimento, devido a todo esse imbróglio. Quer dizer, imagine você, meu amigo e minha amiga, essas famílias que precisam do atendimento, precisam da urgência do exame, da intervenção cirúrgica. Difícil. E aqueles que são os responsáveis para justamente promover o bem-estar, a boa gestão, acabam provocando esse tipo de situação. É uma pena. Câmara de Vereadores tem que analisar muito bem as coisas aí, né? Nossa Câmara de Vereadores, bons vereadores ali, vão com certeza fazer uma análise correta. Com certeza. Eles foram muito receptivos, inclusive nós temos que agradecer ao presidente da Câmara, a todos os vereadores, estiveram todos presentes, muitos se manifestaram, alguns aí bastante sensibilizados com a situação do Ilumina, muitos saíram indignados daquela reunião porque não chegaram a conclusão nenhuma que justificasse. E outra, nós estamos falando isso num evento que aconteceu há um mês. Mais um mês de dificuldade, mais um mês de redução de atendimentos, não por conta da Câmara, mas por conta do município, mesmo com a intervenção da Câmara, ainda está com essa posição irredutível de tentar segurar esse recurso para o município, de forma indevida. É a tal história, quem é que foi atrás desses recursos? Foi o próprio Ilumina. Foram terceiros que colaboram com o Ilumina, por orientação, inclusive, da gestão anterior. Eu não tenho recurso aqui, o município não tem recurso para bancar, mas vocês têm esse canal, vão buscar as emendas parlamentares. Qual seria a lógica da Associação Ilumina buscar recurso parlamentar em Brasília ou aqui no Estado, junto com o Roberto de Moraes e outros tantos, para destinar o recurso para a prefeitura gastar com outros hospitais? Qual é a lógica disso? Nenhuma, absolutamente nenhuma lógica. Nós vamos buscar recursos e emendas para nós, como cada um deles busca emendas e recursos para eles. Todo mundo tem o seu direito, que é uma garantia, inclusive constitucional, dessa participação. Mas fica novamente a pergunta, qual é a lógica de você falar que o recurso é teu, porque passa obrigatoriamente pelo seu CNES, quando sou eu que vou buscar o recurso? Então, eu vou buscar o recurso no município? Não, e cada hora é uma coisa. Isso. Uma hora o recurso é meu, outra hora o recurso é deles, mas eles não prestaram conta. É difícil isso, hein? Bastante difícil. É complicado, muito difícil. Fica aí uma situação incômoda, absolutamente incômoda. Doutora Mistalden, é muito importante aí a sua presença aqui com a gente hoje, porque em meio a todas essas informações desencontradas, a presença do senhor, com a sua credibilidade, com a sua história em Piracicaba, com a sua história no direito, o senhor vem realmente trazer aí uma posição oficial em nome da Associação Ilumina como o responsável pelo jurídico da Ilumina. Perfeito. Então a posição do departamento jurídico da Ilumina nessa entrevista, ela prova de maneira contundente que as alegações que o prefeito faz para justificar a retenção desse recurso, que é do Ilumina, são totalmente infundadas, né? Eu acho que esse é o ponto importante que nós estamos hoje podendo passar para o amigo e amiga que está nos assistindo. Então é muito importante a sua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pedir para que o doutor Mistalden pudesse trazer justamente essa orientação a toda a cidade de Piracicaba, que precisa entender o que está acontecendo. E agora nós já estamos entendendo e estamos conhecendo a verdade, mas às vezes conhecer a verdade causa ainda mais revolta, indignação. Que coisa deplorável, que lamentável isso para a história da nossa Piracicaba. Que triste. Vamos esperar para que isso realmente mude, para que as coisas possam ganhar aí proporções mais importantes. Para que tudo não seja
analisado como um joguinho ali de batalha naval, como uma brincadeira de criança, mas que seja realmente enfrentado isso de maneira correta por parte da administração pública de Piracicaba. Prazer em vê-lo, em tê-lo aqui com a gente. Foi meu. Suas considerações finais aqui. Não, as considerações finais são de agradecimento. Agradecimento a você, a sua equipe, por esta oportunidade de falar com clareza, com tranquilidade, sem aquele controle de tempo que às vezes cerceia você poder conseguir explicar tudo com os detalhes devidos e com o conhecimento, a divulgação de tudo o que acontece realmente nos bastidores também, porque muito do que eu falei aqui é dos bastidores, que não está registrado na judicialização, mas é o dia a dia do Ilumina, da Câmara, da imprensa como um todo, daqueles que necessitam e querem entender o que se passa especificamente nessa situação. Mas a associação então agradece e já esclarece que está aberta a todo momento para receber a municipalidade lá, com todo o carinho que recebe a todos, e desde que também eles compareçam de espírito aberto, com a intenção certa de rever esses posicionamentos tão difíceis de serem aceitos como um todo, né, por toda a sociedade e por aqueles que estão sendo prejudicados por esse tipo de comportamento. Então, o nosso convite sempre é de restabelecer as relações, mesmo que tenha começado errado, com o pé esquerdo, mas... Sempre há tempo de consertar. Sempre há tempo. É isso. Sempre há tempo de consertar. Perfeito. Fazer um novo fim. Né? Sim, perfeito. Fazer um novo fim. Começo trágico, mas dá para melhorar o fim, dá para melhorar o final. Tomara. Prazer em vê-lo. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Viu? Grande abraço. Doutor José Augusto Amistalden com a gente no programa de hoje. E você que está nos acompanhando, meu abraço. E semana que vem tem mais. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Nedre Especial.